Cachorro Caramelo e seu filhote prestes a congelar. Foi quando apareceu uma senhora e mudou tudo. O frio daquela madrugada parecia não ter fim. A geada cobria a praça da pequena cidade do interior de Minas Gerais, deixando os bancos brancos, duros como pedra. Encolhido contra o vento cortante, Caramelo envolvia o próprio corpo em torno do filhote recém-nascido, tentando protegê-lo do gelo que avançava sem piedade. O choro fraco do pequeno quase se perdia no silêncio da rua vazia. Não havia abrigo. Não havia promessa de amanhecer melhor. Só o instinto de proteger e resistir. Foi quando passos lentos ecoaram pelo calçamento. Helena, com seu cachecol apertado e o coração acostumado à solidão, parou diante daquela cena. Ela não planejava mudar nada naquela noite. Não imaginava que, ao estender as mãos trêmulas para aquele cachorro Caramelo e seu filhote prestes a sucumbir ao frio, estaria também resgatando a si mesma. Mas o que parecia um simples gesto de compaixão se transformaria em uma jornada de 6 meses repleta de desafios. Escolhas difíceis e reviravoltas que ninguém naquela cidade poderia prever. Porque acolher Caramelo significava enfrentar regras da prefeitura, conflitos familiares, limitações financeiras e, acima de tudo, medos guardados no fundo do peito. Caramelo não confiava facilmente. Cada aproximação era recebida com desconfiança, cada tentativa de carinho precisava ser conquistada. Ele tinha 3 marcas profundas em sua personalidade: proteção incondicional ao filhote, resistência diante da adversidade e uma sensibilidade silenciosa que o fazia perceber emoções antes mesmo que fossem ditas. Já Helena carregava sua própria batalha interna: permitir-se amar novamente ou continuar vivendo apenas de lembranças. Enquanto o inverno avançava, novas ameaças surgiam. A possibilidade de perder a casa, a pressão do filho para uma mudança inesperada, a saúde frágil diante de uma queda no quintal molhado. E no meio disso tudo, a necessidade urgente de regularizar Caramelo para que ele não fosse retirado de sua nova rotina. Cada pequena vitória exigia sacrifício, noites mal dormidas, economias destinadas a outros sonhos, orgulho engolido ao pedir ajuda às amigas da feira de domingo. Mas pouco a pouco algo mudava. O cachorro que antes rosnava passou a esperar Helena sentar-se no chão para aceitar comida em suas mãos. O filhote, antes frágil, começou a explorar o quintal sob o olhar atento do pai. E quando tudo parecia prestes a desmoronar com a ameaça de venda da casa, surge uma oportunidade inesperada que transforma Caramelo em esperança para outras pessoas. Uma chance que exigiria coragem, adaptação e fé. Antes de continuar essa história emocionante, curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber qual cidade está acompanhando essa jornada de superação e recomeço. Porque o que começou como uma noite gelada na praça da igreja vai se transformar em uma lição poderosa sobre confiança, propósito e a força de um vínculo que nasceu quando tudo parecia perdido. E você vai se surpreender com cada passo dessa caminhada. O frio daquela madrugada em julho parecia atravessar ossos, madeira e esperança. A pequena praça da cidade do interior de Minas Gerais estava coberta por uma camada branca de geada que transformava o chão em vidro escorregadio. O banco de madeira em frente à igreja estava rígido como pedra, e até o ar tinha cheiro de ferro gelado. Debaixo desse banco, encolhido contra o vento cortante, estava Caramelo. Seu pelo curto não era suficiente para barrar o frio que invadia cada parte do seu corpo. Ainda assim, ele não se movia. Mantinha-se curvado, formando uma barreira viva ao redor do filhote recém-nascido, que mal tinha forças para choramingar. O som fraco saía como um sopro quase invisível na madrugada silenciosa. Caramelo tremia, mas não por medo. Tremia porque o frio era impiedoso. Ainda assim, mantinha os olhos atentos, âmbar escuros, examinando qualquer sombra que se movesse. Ele já havia aprendido nas ruas da cidade que confiar podia custar caro. Sua vida sempre fora feita de restos de comida, disputas silenciosas e noites mal dormidas. Mas agora era diferente. Agora havia o filhote. O pequeno corpo encostado em sua barriga era frágil demais para enfrentar aquela noite. Caramelo encostava o focinho no dorso do filhote, tentando aquecê-lo com o próprio sopro. O instinto gritava mais alto que o frio: proteger. O sino da igreja marcava 4 badaladas quando passos ecoaram no calçamento. Lentos. Firmes. Acompanhados pelo som leve de uma bolsa de feira balançando. Helena caminhava pela praça como fazia todas as madrugadas de quarta-feira, quando acordava cedo demais e decidia rezar antes do amanhecer. Aos 72 anos, o sono vinha e ia como queria. Viúva há mais de uma década, acostumara-se ao silêncio da casa pequena na rua de trás da matriz. Naquela manhã, o que a fez parar não foi o frio,
Foi o som. Um gemido quase inaudível. Ela estreitou os olhos, aproximando-se do banco. O poste de luz piscou, revelando a cena. Um cachorro caramelo, sujo, magro, envolvendo um filhote minúsculo. Helena levou a mão à boca. Meu Deus! Caramelo levantou a cabeça imediatamente. Rosnou baixo. Não era ameaça gratuita. Era aviso. Ela ficou imóvel. Não deu um passo sequer. O vento levantou a barra da saia dela, e o cheiro de sabonete de erva doce chegou até o focinho de Caramelo. Ele memorizou aquele cheiro. Helena percebeu que o filhote quase não se mexia. Seu coração apertou. Lembrou-se do dia em que segurou o próprio filho ainda bebê, embrulhado em manta simples, em um inverno parecido. A decisão não foi racional. Foi imediata. Ela tirou o xale dos ombros e o estendeu devagar no chão, falando baixo, como se conversasse com uma criança assustada. Eu não vou machucar vocês. Caramelo não confiou. Seu corpo se tensionou. Ele se colocou à frente do filhote, mesmo quase sem forças. Helena sentou no chão frio. O contato com a pedra gelada atravessou seus joelhos, mas ela não recuou. Abriu a bolsa e tirou um pedaço de pão amanhecido. O cheiro chegou antes da visão. Caramelo hesitou. Fome e desconfiança lutaram dentro dele. Ele não se aproximou, mas o focinho se moveu levemente. Helena empurrou o pão devagar, mantendo distância. O filhote soltou um som ainda mais fraco. Algo mudou no olhar de Caramelo. Ele deu 2 passos à frente, pegou o pão com rapidez e voltou ao filhote. Mastigou pouco, apenas o suficiente para engolir. Depois lambeu o pequeno corpo, como se tentasse acordá-lo. Helena percebeu que não havia tempo. Com movimentos lentos, tirou da bolsa uma toalha de crochê que havia terminado na noite anterior. Aproximou-a devagar. Caramelo rosnou outra vez, mas o som saiu mais fraco. O frio era mais forte que o orgulho. Helena, aproveitando a hesitação, envolveu primeiro o filhote com cuidado extremo. Sentiu o corpo gelado. Seu peito apertou. Você não pode ficar aqui, sussurrou. Caramelo não sabia o significado das palavras, mas entendia o tom. Ainda assim, quando Helena tentou tocá-lo, ele recuou. Ela respirou fundo. Levantou-se devagar, segurando o filhote enrolado na toalha. Deu alguns passos. Parou. Virou-se. Caramelo estava parado, olhando. Ela não chamou. Não insistiu. Apenas começou a caminhar pela rua de paralelepípedos. Foram poucos segundos, mas pareceram eternos. Então ele seguiu, primeiro mantendo distância. Depois, aproximando-se o suficiente para acompanhar o ritmo dela. A cada esquina, Caramelo avaliava rotas de fuga. Se aquela humana tentasse qualquer movimento brusco, ele avançaria. Mas Helena apenas caminhava. A casa dela ficava a 4 quadras dali, pequena, de portão azul descascado e janelas com cortinas de renda. Ao abrir o portão, o rangido ecoou na rua silenciosa. Caramelo parou novamente. Helena entrou e deixou o portão aberto. Colocou o filhote sobre a mesa da cozinha perto do fogão a lenha que ainda guardava calor da noite anterior. Acendeu novamente o fogo, colocando gravetos secos que sempre deixava separados num cesto. O cheiro de fumaça e lenha queimada logo tomou o ambiente. Caramelo apareceu na porta. Observava cada gesto. Helena aqueceu leite em uma panelinha pequena. Sabia que talvez não fosse o ideal, mas era o que tinha naquele momento. Pegou uma seringa antiga guardada desde os tempos em que cuidara de um passarinho ferido. Aproximou-se do filhote. Ele mal reagia. Caramelo deu um passo à frente. Helena sentou-se no chão, colocando a panela longe do alcance, mostrando as mãos vazias antes de tocar o pequeno novamente. Eu preciso tentar, murmurou. O primeiro jato de leite quase escorreu pelo canto da boca do filhote. Helena ajustou a posição com delicadeza. Algumas gotas entraram. Caramelo observava fixamente. Segundos depois, o filhote engoliu. Foi um movimento mínimo, mas suficiente. Caramelo aproximou-se mais um pouco. O fogo crepitava. O cheiro de café antigo impregnava a cozinha. Lá fora, o céu começava a clarear em tons rosados. Helena percebeu que sua vida silenciosa havia sido interrompida. E Caramelo, ainda alerta, sentiu pela primeira vez naquela noite que o frio já não era o único destino possível. A madrugada que quase congelou 2 corações agora aquecia algo novo, frágil e incerto. Mas vivo. O amanhecer trouxe uma luz pálida que atravessava a cortina de renda da cozinha, espalhando um brilho suave sobre o piso frio. A casa de Helena, antes silenciosa e imóvel, agora respirava diferente. O crepitar do fogão a lenha mantinha o ambiente aquecido, e o cheiro de café fresco começava a se misturar ao aroma de leite morno. Caramelo permanecia perto da porta, atento a cada movimento. Mesmo exausto, não se permitia relaxar completamente.
Seus olhos acompanhavam Helena enquanto ela ajeitava uma caixa de feira com panos dobrados e uma bolsa térmica antiga. O filhote, envolto na toalha de crochê, soltava pequenos suspiros, já com um pouco mais de força do que na madrugada. Helena ajoelhou-se devagar, ignorando o leve desconforto nas articulações. Aproximou a caixa do fogão, garantindo que o calor fosse suficiente sem que se tornasse excessivo. Colocou a mão próxima ao pequeno corpo e sentiu uma temperatura mais estável. Aquilo trouxe um alívio discreto, mas ainda havia preocupação. Ela sabia que as primeiras horas seriam decisivas para a recuperação. Caramelo se aproximou um pouco mais. O piso frio sob suas patas já não queimava como antes. Ele cheirou a borda da caixa, depois o ar ao redor. O ambiente tinha um cheiro diferente da rua. Havia erva doce, café, madeira queimada e algo que ele começava a associar à segurança. Helena preparou outra pequena porção de leite. Dessa vez, o filhote reagiu com mais disposição, movendo a cabeça com esforço mínimo. Cada gota que conseguia engolir parecia uma pequena vitória. Caramelo observava atento, mas já não rosnava. Sua postura permanecia rígida, porém menos agressiva. O relógio da sala marcou 8 horas. A rotina de Helena normalmente incluiria varrer o quintal e organizar os novelos de linha para o crochê. Naquele dia, tudo ficou em segundo plano. Ela sentou-se no chão, encostada na parede, mantendo vigilância silenciosa sobre os dois. A vulnerabilidade começou a se revelar nos pequenos gestos. Caramelo, apesar de resistente, deixou escapar um suspiro longo e deitou-se a poucos passos da caixa. Seus músculos ainda estavam tensos, mas o cansaço venceu parte da desconfiança. Helena percebeu e, sem se aproximar demais, falou em voz baixa, criando um som contínuo e tranquilo. Não eram palavras importantes, mas o tom transmitia calma. No fim da manhã, uma batida leve no portão anunciou a presença de Marta, a vizinha. O som fez Caramelo levantar imediatamente, corpo enrijecido, olhar alerta. Helena caminhou até a porta e explicou a situação com discrição. Marta entrou devagar, respeitando o espaço do animal, trazendo em mãos um cobertor mais grosso e um termômetro antigo. A presença de outra pessoa reacendeu a tensão. Caramelo posicionou-se entre a caixa e a visitante, deixando claro seu papel de protetor. Helena compreendeu que a confiança ainda estava em construção e que cada passo precisava ser medido. Aquele era apenas o primeiro dia, e a jornada exigiria paciência, constância e respeito aos limites invisíveis que Caramelo estabelecia. Quando a tarde caiu, o filhote já respirava com mais firmeza. Helena percebeu que o pior momento havia passado, mas sabia que a estabilidade ainda dependia de cuidados contínuos. Caramelo finalmente fechou os olhos por alguns minutos, não por descuido, mas porque começava a aceitar que talvez aquele lugar não fosse uma ameaça. A confiança não nasceu naquele instante. Ela apenas começou a ser plantada como semente frágil em terra fria, precisando de tempo, calor e persistência para criar raízes. Os dias seguintes trouxeram uma rotina improvisada que transformou completamente a casa de Helena. O inverno continuava rigoroso, e a geada ainda desenhava formas brancas no quintal ao amanhecer, mas dentro da cozinha o calor do fogão a lenha mantinha um pequeno refúgio. A caixa de feira virou abrigo fixo, forrada com o cobertor que Marta trouxera e com panos trocados diariamente para manter o filhote seco e aquecido. Caramelo passou a circular pela casa com cautela. Explorava cada canto, memorizando cheiros, portas e possíveis saídas. Ainda dormia leve, sempre com uma orelha erguida, mas já aceitava deitar mais perto de Helena. Sua desconfiança não desaparecera, apenas se tornará vigilância silenciosa. O filhote demonstrava progresso. Mamava com mais firmeza na seriga e já conseguia emitir sons mais fortes quando sentia fome. Helena acompanhava cada pequena evolução como se fosse um milagre cotidiano. Em sua mente, porém, uma preocupação crescia. Manter os dois ali significava assumir responsabilidades que iam além do carinho. Numa manhã de sexta-feira, enquanto varria a calçada, Helena foi abordada por um funcionário da prefeitura que percorria a rua entregando avisos sobre regularização de animais. A cidade estava reforçando a exigência de vacinação e registro, principalmente para cães que circulassem livremente. O papel simples com carimbo oficial pesou em suas mãos. Dentro de casa, ela sentou-se à mesa com um aviso aberto. O valor da vacinação e da taxa de registro não era impossível, mas exigiria ajustes. Sua aposentadoria mal cobria despesas fixas. A venda de crochês na feira ajudava, porém o inverno diminuía o movimento. Ainda assim, a alternativa de não regularizar não existia para ela. Se decidir acolher, faria da forma correta. Caramelo percebeu a mudança de energia.
Aproximou-se devagar e apoiou o focinho no joelho de Helena. O gesto foi sutil, quase instintivo, mas carregava significado. Pela primeira vez, ele buscava proximidade sem necessidade imediata. Helena passou a mão sobre a cabeça dele com cuidado. O toque foi leve e respeitoso. Caramelo manteve-se imóvel, aceitando o carinho por alguns segundos antes de se afastar para observar o filhote. Naquela tarde, Helena organizou seus novelos de linha colorida na mesa da sala. Decidiu produzir peças extras para a próxima feira de domingo. Trabalhou até que os dedos ficassem doloridos, mas havia uma determinação renovada em seus movimentos. Cada ponto de crochê representava não apenas renda, mas a permanência de Caramelo e do filhote sob seu teto. Enquanto isso, Caramelo começou a se acostumar com o quintal. O espaço pequeno, com chão de cimento e um pé de manjericão próximo ao muro, tornará-se território sob sua vigilância. Ele farejava o ar, reconhecendo vizinhos pelo cheiro, distinguindo passos familiares dos desconhecidos. O instinto protetor permanecia forte. À noite, o frio parecia menos agressivo dentro da casa. O filhote dormia aquecido, e Caramelo repousava a poucos centímetros da caixa. Helena observava os dois da cadeira próxima ao fogão, sentindo algo que há muito tempo não experimentava com tanta intensidade. Não era apenas responsabilidade. Era propósito. Mesmo com as incertezas financeiras e as exigências da prefeitura, a decisão estava tomada. Ficar tinha um preço, mas abandonar teria um custo maior dentro do coração. O domingo amanheceu com o céu limpo e um sol tímido que começava a suavizar o inverno. A feira da praça ganhava vida aos poucos, com barracas sendo montadas, cheiro de pastel quente se espalhando no ar e o som conhecido de conversas animadas entre vizinhos. Helena chegou mais cedo que o habitual, carregando uma sacola maior de peças de crochê do que costumava levar. As toalhas coloridas, tapetes e pequenos casaquinhos infantis foram organizados com cuidado sobre a mesa simples. Cada ponto havia sido feito à luz fraca da cozinha, enquanto Caramelo e o filhote dormiam próximos ao fogão. O esforço estava ali, visível nos detalhes. Marta aproximou-se sorridente, trazendo um pote de café fresco. Comentou discretamente sobre a presença dos cães na casa de Helena, e a notícia se espalhou entre as amigas da feira. Algumas reagiram com surpresa, outras com ternura. Aos poucos, pequenos gestos de solidariedade surgiram. Uma senhora ofereceu retalhos que poderiam virar mantas. Outra prometeu ossos de carne para fortalecer Caramelo. Helena sentia o peso do orgulho sendo substituído por gratidão. Aceitar ajuda nunca fora fácil para ela, mas a situação exigia humildade. Enquanto vendia suas peças, percebeu que o movimento estava melhor do que nas semanas anteriores. Talvez o frio estivesse incentivando compras de tapetes e mantas, talvez fosse apenas coincidência. Ainda assim, cada venda representava um passo em direção à regularização de Caramelo. Em casa, Caramelo explorava o quintal sob a vigilância do sol fraco. O filhote, já mais firme nas patas, ensaiava pequenos movimentos dentro da caixa, tentando erguer a cabeça com curiosidade. O ambiente começava a mudar. O cheiro de terra úmida substituía o gelo da madrugada inicial. O ar parecia menos hostil. No meio da tarde, Helena retornou com as sacolas mais leves e o semblante cansado, porém satisfeito. Ao abrir o portão, encontrou Caramelo sentado próximo à entrada, como se aguardasse. O olhar atento suavizou ao reconhecê-la. Ele se aproximou, cheirando as mãos dela, identificando aromas de feira, café e tecido novo. Helena agachou-se com cuidado e mostrou o pequeno maço de dinheiro separado em um envelope. A quantia ainda não era suficiente para todas as despesas exigidas pela prefeitura, mas estava mais próxima do objetivo. Sentiu uma mistura de esperança e preocupação. Sabia que ainda havia contas da casa, luz e alimentação para equilibrar. Enquanto organizava as compras na cozinha, um pensamento antigo ressurgiu. Lembrou-se das conversas recentes com o filho, que insistia na ideia de vender a casa e levá-la para morar na cidade grande. A proposta oferecia segurança financeira e menos preocupações com manutenção. Porém ali, naquele espaço simples, agora existia algo novo que dava sentido aos dias. Caramelo entrou na cozinha e deitou-se próximo aos pés dela. Não havia mais distância rígida entre os dois. Ele ainda mantinha vigilância, mas permitia proximidade. Quando o filhote soltou um pequeno som da caixa, Caramelo ergueu a cabeça imediatamente e caminhou até ele, confirmando que estava bem. Helena observou a cena com emoção contida. O instinto protetor de Caramelo era constante, inabalável. Ela percebeu que não estava apenas salvando dois animais do frio. Estava reconstruindo dentro de si a capacidade de cuidar sem medo. O sol começou a se pôr, pintando o quintal de tons dourados.
A casa, antes silenciosa e marcada apenas por lembranças, agora carregava novos sons, pequenos passos, respirações tranquilas e o crepitar do fogo reacendido. Helena compreendia que o caminho ainda exigiria esforço. O dinheiro precisava aumentar, as vacinas ainda eram necessárias e as conversas com o filho não haviam terminado. Mas ao olhar para Caramelo atento ao lado do filhote, sentiu que algumas decisões já estavam sendo tomadas silenciosamente dentro do coração. O inverno começou a perder força, mas as manhãs ainda amanheciam cobertas por uma névoa fina que envolvia a rua de Helena. Dentro da casa, a rotina estava mais organizada. O filhote já conseguia se levantar com firmeza e dava passos curtos e desajeitados pelo chão da cozinha, sob o olhar atento de Caramelo. Helena observava cada avanço como se acompanhasse os primeiros passos de uma criança. O pequeno explorava o ambiente com curiosidade crescente, cheirando o pé da mesa, tropeçando no próprio equilíbrio e voltando para perto do pai sempre que se sentia inseguro. Caramelo, por sua vez, mantinha uma postura constante de vigilância. Ele permitia que o filhote se afastasse alguns passos, mas qualquer ruído mais forte o fazia erguer a cabeça imediatamente. Numa tarde de terça-feira, enquanto Helena organizava novelos de linha na sala, o telefone tocou. O som ecoou pela casa e fez Caramelo se levantar de imediato. Helena atendeu com o coração acelerado. Era o filho, falando com firmeza sobre a proposta de venda da casa. Ele explicava que já havia um interessado e que aquela poderia ser a melhor oportunidade para garantir estabilidade financeira. Helena sentou-se devagar na cadeira próxima à janela. O olhar dela percorreu o quintal onde Caramelo estava deitado sob o sol com o filhote ao lado. A pressão nas palavras do filho. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Era evidente. Ele falava de conforto, de segurança, de menos trabalho. Argumentava que a cidade grande oferecia mais recursos e menos preocupações. Depois da ligação, o silêncio pesou no ambiente. Helena ficou parada por alguns minutos, sentindo o conflito crescer dentro do peito. A proposta era prática e sensata. Mas ali, naquela casa simples, algo estava sendo reconstruído. Não era apenas uma rotina com 2 cães. Era uma razão para acordar com propósito. Caramelo percebeu a mudança no comportamento dela. Aproximou-se lentamente e encostou o corpo em sua perna. O gesto não era comum. Ele ainda preservava certa independência, mas naquele momento buscava proximidade. Helena passou a mão sobre o dorso dele, sentindo o pelo áspero e quente sob os dedos. No dia seguinte, um novo desafio surgiu. O funcionário da prefeitura retornou à rua para reforçar a necessidade do registro e das vacinas. Helena confirmou que estava providenciando, mas sabia que o prazo estava se aproximando. O dinheiro das últimas feiras ajudara, porém ainda faltava uma parte considerável. Determinada, ela decidiu aceitar uma encomenda maior de tapetes para uma pousada da cidade vizinha. O trabalho exigiria mais horas sentada, mais esforço nas mãos já cansadas, mas representava uma chance real de completar o valor necessário. Durante as noites, enquanto o filhote dormia e Caramelo repousava próximo ao fogão, Helena trabalhava sob a luz amarelada da lâmpada, fazendo pontos firmes e constantes. A casa começava a refletir essa nova energia. Havia mais movimento, mais organização e até um pequeno espaço no quintal foi adaptado com uma cobertura simples usando madeira reaproveitada e telhas guardadas no depósito. Helena queria garantir abrigo adequado quando as chuvas chegassem. O filhote crescia visivelmente. Já balançava a cauda ao ver Helena se aproximar e começava a brincar com pequenos pedaços de pano que ela deixava no chão. Caramelo observava tudo com atenção, mas sua expressão já não era de desconfiança permanente. Havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de vigilância e confiança. Entre pressões externas e promessas silenciosas feitas ao próprio coração, Helena compreendia que cada decisão traria consequências. A venda da casa significava conforto imediato, mas também ruptura. Permanecer exigia esforço, disciplina e enfrentamento das dificuldades financeiras. Ao anoitecer, enquanto fechava as janelas e alimentava os 2, Helena percebeu que sua escolha começava a se desenhar não apenas na razão, mas nos pequenos gestos diários. Caramelo, atento ao filhote que agora explorava o quintal com mais segurança, parecia confirmar que proteger também era resistir. A primavera chegou trazendo dias mais claros e um perfume constante de flores que vinha das árvores da praça. O frio intenso já não dominava as madrugadas, mas o vento ainda soprava fresco ao amanhecer. No quintal de Helena, o pé de manjericão crescia mais verde,
e pequenas borboletas começaram a aparecer entre os vasos antigos. O filhote agora corria com passos ainda desajeitados, mas cheios de energia. Descobria um mundo em pequenas distâncias, perseguindo folhas secas levadas pelo vento. Caramelo acompanhava cada movimento com atenção absoluta. Sua postura permanecia firme, o corpo sempre posicionado de forma estratégica entre o filhote e o portão azul. Helena dividia o tempo entre as encomendas de crochê e os cuidados com os dois. As mãos estavam frequentemente doloridas, mas a satisfação de ver o dinheiro guardado no envelope crescer trazia alívio. Faltava pouco para completar o valor necessário para a vacinação e o registro. Numa tarde de céu nublado, após lavar o quintal com baldes de água, Helena escorregou no piso ainda úmido. A queda foi rápida, mas suficiente para provocar dor intensa no tornozelo. O impacto ecoou no silêncio da casa. Caramelo reagiu imediatamente. Aproximou-se com passos rápidos, o corpo tenso, os olhos fixos em Helena caída no chão. O filhote, assustado, correu para perto do pai. Helena tentou se levantar, mas sentiu a dor pulsar com força. Respirou fundo, controlando o incômodo. Conseguiu sentar-se com dificuldade e apoiou as costas na parede. Caramelo permaneceu ao lado dela, inquieto, como se entendesse que algo não estava certo. Com esforço, Helena alcançou o telefone deixado sobre a mesa externa e ligou para Marta. A vizinha chegou pouco depois, trazendo uma bolsa de gelo e seu olhar experiente. Constatou que não havia fratura, mas recomendou repouso por alguns dias. O tornozelo precisava de cuidado para evitar complicações. Os dias seguintes exigiram adaptação. Helena precisou diminuir o ritmo das encomendas e permanecer mais tempo sentada. Marta assumiu temporariamente a venda das peças na feira, garantindo que o dinheiro continuasse entrando. A solidariedade da comunidade mais uma vez se mostrou presente. Caramelo assumiu postura ainda mais vigilante. Qualquer barulho no portão fazia com que ele se posicionasse imediatamente à frente da casa. Sua sensibilidade parecia ampliada. Ele acompanhava Helena de um cômodo a outro, como se quisesse garantir que ela não cairia novamente. O filhote, percebendo a limitação de Helena, aproximava-se dela com frequência. Sentava ao lado da cadeira onde ela descansava e brincava com as pontas do novelo de linha. A cena trazia leveza em meio à dificuldade. Helena enfrentava um conflito silencioso. A queda revelara sua fragilidade física, reforçando as palavras do filho sobre a necessidade de mudar para um lugar com menos riscos. Por alguns momentos, ela questionou se estava sendo imprudente ao insistir em permanecer ali. Mas então observava Caramelo, firme ao lado do filhote, e sentia que havia ali uma força que não podia ignorar. Ele também enfrentará noites duras, frio intenso e incertezas. Mesmo assim, permanecerá. A primavera avançava e com ela surgia uma nova compreensão. Cuidar exigia coragem, mas também saber aceitar ajuda quando o corpo pedia pausa. Helena começou a organizar melhor o espaço da casa, retirando tapetes soltos e adaptando o quintal para torná-lo mais seguro. Entre limitações e aprendizados, o vínculo entre eles se fortalecia. Não era apenas Helena que oferecia abrigo. Caramelo, com sua presença constante e silenciosa, também se tornava sustentação. Com o tornozelo já mais firme e os dias cada vez mais iluminados pela primavera, Helena voltou gradualmente à sua rotina completa. As encomendas foram entregues. O envelope com o dinheiro finalmente alcançou o valor necessário e a vacinação de Caramelo e do filhote foi realizada na clínica veterinária popular da cidade vizinha. A viagem até lá, feita no carro simples de Marta, foi um marco silencioso. Caramelo permaneceu atento durante todo o trajeto, observando a estrada pela janela entreaberta, absorvendo cheiros desconhecidos e sons diferentes. Na clínica, o ambiente era organizado e tranquilo. O cheiro de desinfetante misturava-se ao de ração e medicamentos. Caramelo demonstrou certa tensão inicial, mas não reagiu de forma agressiva. Permitiu o exame com postura rígida, porém controlada. Veterinário comentou sobre o temperamento equilibrado dele, mesmo com histórico de rua. Helena ouviu aquilo com um orgulho discreto. Foi nessa visita que surgiu uma conversa inesperada. A responsável pela clínica mencionou que estavam iniciando um pequeno projeto de visitas terapêuticas a idosos em um centro comunitário da cidade. Precisavam de um cão dócil, paciente e capaz de transmitir tranquilidade. O comentário ficou na mente de Helena durante todo o retorno para casa. Nos dias seguintes, a ideia amadureceu. Helena observava Caramelo com mais atenção ainda. Ele demonstrava uma sensibilidade incomum. Quando ela se sentava para descansar, ele se aproximava e deitava próximo, como se percebesse qualquer sinal de cansaço.
Com o filhote era firme, mas também delicado. Permitia brincadeiras curtas, sempre controlando a intensidade. Helena decidiu conversar novamente com a responsável da clínica. Soube que o projeto oferecia uma pequena ajuda de custo para transporte e alimentação, além de acompanhamento profissional. A proposta não era apenas financeira. Representava propósito, inserção social e reconhecimento do valor de Caramelo. A preparação começou de forma simples. Helena passou a levá-lo para caminhar diariamente pela praça, acostumando-o a diferentes estímulos. O sino da igreja, o barulho das crianças saindo da escola, o movimento da feira. Caramelo mantinha postura atenta, mas já não demonstrava receio excessivo. Caminhava ao lado dela com firmeza, aceitando a guia improvisada que fora adaptada com material comprado anteriormente para o registro. O filhote ficava sob os cuidados de Marta durante esses momentos. A vizinha se afeiçoara profundamente ao pequeno, encontrando nele uma alegria renovada para suas próprias tardes solitárias. No primeiro dia de visita ao centro comunitário, o coração de Helena bateu acelerado. O salão era amplo, com janelas grandes e cadeiras organizadas em círculo. O cheiro de café fresco e biscoitos caseiros preenchia o ambiente. Senhoras de cabelos brancos conversavam animadamente, algumas com olhar curioso ao ver Caramelo entrar. Ele caminhou devagar, guiado por Helena. O corpo estava firme, mas não tenso. Quando uma das senhoras estendeu a mão, ele cheirou com cuidado antes de permitir o toque. O silêncio que se formou foi quebrado por risadas suaves e comentários carinhosos. Ao longo daquela tarde, Caramelo deitou-se próximo às cadeiras, aceitando afagos e olhares emocionados. O filhote não estava presente, mas parecia existir ali na memória de cada gesto protetor do pai. Helena percebeu que algo maior estava acontecendo. Não era apenas uma atividade. Era a transformação de uma história de sobrevivência em fonte de conforto para outros. Ao retornar para casa naquele fim de tarde dourado, Helena sentiu que uma nova etapa começava. Caramelo caminhava ao seu lado com passos seguros, como se entendesse que agora sua presença tinha significado além dos muros do quintal. Com a primavera avançando, os dias começaram a se alongar, e o calor suave proporcionava manhãs agradáveis para caminhar. Caramelo já estava acostumado às saídas diárias, sempre atento a qualquer movimento, mas agora com um olhar mais tranquilo, menos desconfiado. O filhote corria livremente pelo quintal, perseguindo folhas levadas pelo vento e ocasionalmente voltando ao lado do pai para receber lambejos protetores. Helena sentia que algo havia mudado dentro de si. A casa não era mais apenas abrigo, era lar, cheio de vida, calor e propósito. As encomendas de crochê garantiam sustento e um leve conforto financeiro, e o projeto de visitas terapêuticas fazia com que cada passo diário tivesse sentido renovado. Mas ainda havia preocupações. O filho continuava a ligar de tempos em tempos, insistindo para que considerasse a mudança para a cidade grande, alegando que ali ela estaria segura, com menos riscos físicos e mais assistência médica. A pressão silenciosa crescia em seu coração. Uma manhã, enquanto preparava o café, Helena percebeu que o filhote estava inquieto. Seus olhos brilhavam de curiosidade, mas havia hesitação ao explorar o quintal. Caramelo aproximou-se rosnando baixo, apenas como aviso, antes de se deitar próximo e observar cada movimento. Helena percebeu que os dois estavam sincronizados de uma forma quase invisível. O instinto de proteção de Caramelo não se limitava apenas ao frio da rua ou à escassez de comida. Ele agora zelava pela rotina e pelo bem-estar do filhote em cada instante. Durante a semana, Helena começou a levar Caramelo a sessões mais longas no centro comunitário. Ele passou a interagir com idosos que sofriam de solidão, oferecendo companhia silenciosa, calmaria e afeto. Alguns chegavam com olhares desanimados e saíam sorrindo, acariciando o pelo dele com delicadeza. Cada gesto reforçava o vínculo entre humano e animal, mostrando a Helena o impacto real da presença de Caramelo. Porém, nem tudo era tranquilo. Certa tarde, uma senhora idosa tentou acariciar o filhote que estava próximo ao pai. O pequeno se assustou, recuou e choramingou, despertando a atenção de Caramelo. Ele avançou com passos firmes, mas não agressivos, posicionando-se entre o filhote e a senhora. Helena segurou sua guia e falou com voz calma, explicando que ele estava apenas zelando. A situação provocou olhares preocupados entre os presentes, mas também despertou respeito pela ligação visível entre pai e filhote. De volta à casa, Helena refletia sobre os acontecimentos. A proteção de Caramelo não era apenas instinto. Era escolha, compromisso. Ela percebeu que a dedicação ao cuidado, a vigilância e a paciência exigia também dela uma força equivalente. Cada decisão, cada gesto de carinho e disciplina, tinha peso e consequência.
Não havia atalhos. O filhote começou a explorar o quintal sem medo. Caramelo permanecia próximo, mas agora com postura relaxada, ocasionalmente lambendo o dorso do pequeno ou deitando-se ao lado dele. O cenário, que antes era frio e hostil, transformou-se em espaço de aprendizado, crescimento e segurança. O cheiro de terra úmida das flores de primavera e da madeira aquecida pelo sol tornou-se sinônimo de lar. Helena sentiu que, apesar das pressões externas, o caminho estava traçado. Permanecer significava enfrentar desafios físicos, emocionais e sociais, mas também colher frutos de vínculo, confiança e propósito. O coração dela se aquecia ao ver Caramelo ao lado do filhote, ambos seguros, curiosos e confiantes. O lar simples carregava agora uma energia invisível de resistência, coragem e ternura. O calor da primavera tornava o quintal de Helena um lugar acolhedor. O pé de manjericão estava mais alto, flores surgiam nas bordas da cerca e pequenas folhas verdes cobriam os vasos antigos. O filhote corria entre os canteiros improvisados, saltando com energia renovada, enquanto Caramelo observava cada movimento, sempre atento, sempre protetor. Helena sentia uma satisfação silenciosa ao observar a relação entre os dois. Cada gesto de cuidado de Caramelo reforçava o vínculo que estava crescendo dentro da casa, um vínculo que ultrapassava a necessidade de sobrevivência e se transformava em confiança, respeito e afeto. As manhãs começaram a ser dedicadas a passeios pelo centro da cidade e visitas ao centro comunitário. Caramelo se comportava de maneira exemplar. Passava pelo caminho atento a estímulos externos, mas sem pressa ou tensão desnecessária. Ele parecia compreender que a caminhada era parte de algo maior. O filhote, embora ainda desajeitado, aprendia a seguir o ritmo do pai, reforçando a sensação de proteção e pertencimento. Helena percebia que cada pequeno avanço deles refletia esforço conjunto e paciência diária. Uma tarde trouxe uma surpresa inesperada. Marta apareceu com uma caixa contendo brinquedos e petiscos doados por algumas senhoras da feira que haviam se comovido com a história de Caramelo e do filhote. Os olhos de Helena brilharam. Ela percebeu que o esforço silencioso, a paciência e a dedicação haviam inspirado outros. Caramelo farejou cada item, avaliando o cheiro e a segurança antes de se aproximar. O filhote começou a brincar com as pequenas bolas de pano, acompanhado de perto pelo pai, que supervisionava cada movimento com cuidado firme, mas sem restrição. Naquela mesma semana, Helena recebeu um telefonema inesperado da responsável pelo projeto de visitas terapêuticas. Uma das instituições locais queria que Caramelo participasse de uma sessão especial para crianças em um abrigo da cidade. A proposta exigia deslocamento maior e planejamento cuidadoso, mas Helena aceitou imediatamente. Era uma oportunidade de levar o carinho e a presença de Caramelo para outros corações, reforçando a importância de cada gesto que vinha sendo construído ao longo dos meses. O dia da visita chegou e a cena no abrigo era repleta de emoção. Caramelo permaneceu ao lado das crianças, permitindo que fossem acariciá-lo e interagirem com cuidado. O filhote, mesmo à distância, observava atentamente, aprendendo a lidar com estímulos novos e pessoas desconhecidas. Helena notou lágrimas discretas de algumas crianças, misturadas a sorrisos e risadas tímidas. Cada gesto do cão Caramelo parecia ter efeito direto sobre o bem-estar de quem o tocava, fortalecendo a sensação de propósito que Helena sentia desde a primeira noite em que o encontrou na praça gelada. Ao voltar para casa, o filhote descansava no colo de Helena enquanto Caramelo se deitava aos seus pés. O calor do sol que entrava pelas janelas deixava o ambiente acolhedor. Helena compreendeu que, apesar das dificuldades enfrentadas, do frio que quase os consumiu no início, da pressão para mudar de cidade e do esforço físico exigido por tantos desafios, haviam construído algo que transcendia obstáculos, confiança mútua, proteção compartilhada e amor silencioso. A primavera avançava, trazendo cores e aromas novos, mas também a certeza de que os laços formados não eram frágeis. Caramelo havia encontrado um lar, o filhote segurança, e Helena um propósito renovado. Cada pequeno gesto, cada cuidado diário, cada desafio superado, havia moldado a história deles, tornando-a sólida, viva e repleta de calor humano. O verão chegava lentamente, trazendo manhãs claras e tardes douradas que se espalhavam por toda a pequena cidade. A praça próxima à casa de Helena já não tinha mais o frio cortante que marcará aquele encontro inesperado com Caramelo e seu filhote. O ar estava perfumado com flores recém-desabrochadas, e o som distante das crianças correndo misturava-se ao canto de pássaros que voltavam aos galhos das árvores. Tudo parecia celebrar a vida que havia florescido ali, silenciosa, mas poderosa. Dentro da casa, Caramelo e o filhote brincavam juntos no quintal,
agora totalmente adaptado com pequenas cercas e cantinhos de sombra. O filhote havia crescido consideravelmente, suas patas ainda desajeitadas, mas firmes e confiantes. Cada passo era supervisionado pelo pai, que corria em círculos, aproximando-se apenas quando julgava necessário. Helena observava da varanda com os braços cruzados, sorrindo em silêncio. A sensação de segurança e pertencimento preenchia cada canto de sua casa e de seu coração. As semanas recentes haviam consolidado uma rotina harmoniosa. As encomendas de crochê não só garantiam renda, mas haviam se transformado em um elo com vizinhas e amigas da feira. Cada ponto, cada manta, cada pequeno tapete representava esforço, paciência e esperança. A ajuda recebida, cobertores, brinquedos, pacotes de ração, tornou-se símbolo de solidariedade e da forma como gestos simples transformam vidas. Helena sentia que não estavam apenas sobrevivendo, estavam vivendo plenamente com sentido e amor. Certa tarde, Helena decidiu levar Caramelo e o filhote à praça onde tudo começara meses atrás. O sol caía em tons alaranjados e refletia nas folhas úmidas da primavera, agora transformadas em pequenos caminhos dourados. Caramelo correu à frente, farejando cada canto, cada cheiro familiar, mas diferente. O filhote seguia atrás, tropeçando aqui e ali, mas sempre protegido. Helena respirava fundo, absorvendo cada instante, cada som, cada movimento. A praça, antes cenário de medo e frio, agora era palco de liberdade e alegria. Enquanto observava, um grupo de vizinhos se aproximou, trazendo biscoitos caseiros para os cães. Alguns vieram apenas para cumprimentar, outros para elogiar o cuidado e dedicação de Helena. O coração dela se aqueceu. Cada gesto, cada passo, cada noite em claro cuidando do filhote de Caramelo havia rendido frutos além do esperado. Confiança, amizade, comunidade e propósito. O filhote saltou nos braços de Helena, lambendo seu rosto, e Caramelo se aproximou, encostando o corpo ao lado do pai e da mulher que havia mudado seu destino. Helena acariciou os dois, sentindo pelo quente macio, lembrando-se da primeira noite fria na praça, quando tudo parecia perdido. O contraste era enorme, quase impossível de acreditar. A vida havia dado voltas e cada desafio superado deixara marcas, mas também fortalecera os laços invisíveis que os uniam. No entardecer, Helena sentou-se no banco da praça, Caramelo ao seu lado e o filhote brincando entre suas pernas. O céu pintava tons rosados e dourados, refletindo esperança. Ela sentiu uma alegria silenciosa, profunda e completa. O frio que quase congelara duas vidas havia dado lugar à luz de um novo começo. O amor, a paciência e a dedicação transformaram não apenas a vida de Caramelo e do filhote, mas também a dela. E naquele instante, entre o vento morno, os aromas de flores e terra, e o calor de duas criaturas que agora chamava de família, Helena compreendeu a verdade mais simples e mais poderosa. Quando se oferece cuidado, proteção e confiança, a vida retorna em dobro, preenchendo corações de alegria, gratidão e amor. Fim. Você chegou até aqui? Então comente gelo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.